Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Hoje estamos na quinta-feira, né? Hoje, dia 11 de junho de 2020, ainda de quarentena. O governo do estado de Pernambuco ainda não permitiu que as igrejas voltassem nessa volta aos poucos que o nosso governo tem aí determinado. E estamos esperando aí a liberação das igrejas para que possamos nos reunir na nossa igreja. Já foi aprovado na Câmara de Vereadores de Recife um pedido, né, para que as igrejas possam ser incluídas o mais rápido possível nesse plano de retorno, né? Claro, com todos os cuidados que nós devemos ter como igreja, reunidos para não sermos um local em que as pessoas possam ser contaminadas. Então, nós queremos aí que o Senhor nos ajude, né? Estamos orando por isso, para que possamos voltar o mais rápido possível e assim podermos ficar juntos mais uma vez na presença do Senhor e junto com os irmãos em comunhão para continuarmos como igreja vivendo como irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, para a glória do seu nome. Sei que alguns irmãos estão sentindo muita falta, assim como eu também, mas vamos continuar firmes, irmãos, como igreja local, como Igreja Batista Ebenezer, nossa família cristã aqui no bairro de Piedade, vamos continuar firmes, não vamos desanimar, porque a quarentena está mais próxima do que distante em terminar, pelo menos em parte. E que o Senhor nos dê vitória sobre essa pandemia, nos dê vitória sobre outras dificuldades que eu e vocês estamos enfrentando, alguns irmãos enfrentando dificuldades econômicas, outros ficaram desempregados, né? E é claro, pode ser uma grande dificuldade mais na frente. Então, pedimos ao Senhor que nos ajude, que ajude cada um dos irmãos e que nós também possamos nos ajudar uns aos outros, como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor. Já disponibilizei aí meu telefone aos irmãos para ficarem à vontade. Nós estamos ainda com algumas cestas básicas na nossa igreja, para aqueles irmãos que precisam. Então, estejam conosco, vamos caminhar, vamos continuar firmes no Senhor. Amém? Hoje nós vamos estudar João, capítulo 16, né, dar continuidade à nossa exposição bíblica. João 16, verso 16 ao 24. Nós não vamos iniciar com um cântico hoje, nós vamos iniciar apenas com a oração e já ir para o nosso texto para tentar fazer um vídeo mais curto para que todos os irmãos possam mais facilmente assistir. Sei que quando o vídeo é longo demais, fica difícil, né, para alguns assistirem até o fim. Mas caso não dê, você assiste uma parte, depois assiste outra, mas não deixe de estudar a palavra de Deus. É muito importante para a sua vida, para o nosso fortalecimento em Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, pela tua misericórdia, pela tua graça. Nós te agradecemos por um novo dia que o Senhor nos concede de vida, te agradecemos pelo alimento que o Senhor já tem colocado na nossa mesa, te agradecemos, ó Deus, pelas misericórdias que se renovaram sobre nós hoje, pelo teu perdão, pela tua graça, pelo teu amor. Deus, muito obrigado por tudo, por nos guiar, ó Deus, em tua verdade, conforme o próprio Jesus prometeu, a vinda do Espírito para nos guiar em toda a verdade. Te agradecemos pela vida de cada família, dos irmãos, ó Deus, que fazem parte da nossa igreja, ó Deus, que fazem parte e são inscritos neste canal, que o Senhor abençoe cada vida de nossos irmãos e irmãs, seus filhos, seus familiares, que a tua bênção esteja na vida de cada um. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossas falhas, nos ajude nessa quarentena a podermos separar mais tempo para Ti, Pai. Não há justificativas para que venhamos a afirmar, ó Deus, que não temos tempo para o Senhor, principalmente nessa quarentena, nesse tempo em que já estamos há mais de 2 meses em casa, que o Senhor, ó Pai, fale ao nosso coração e disponha o nosso coração para Te buscarmos de forma mais intensa, para que possamos sair dessa quarentena ainda mais fortalecidos pelo Senhor e para a Tua glória, para sermos ainda mais bênçãos, ó Deus, na nossa igreja, na nossa comunidade local, e assim, ó Deus, através da comunidade local, sermos bênçãos para a tua igreja em todo o mundo. Abençoa os missionários, abençoa a nossa convenção aqui no Brasil, em Pernambuco, aqueles que estão nos campos de missões, ó Pai, que precisam das nossas doações, da nossa ajuda, supre as necessidades e continue abençoando cada um dos missionários e missionárias que estão à frente da tua obra, os pastores, ó Deus, obreiros, obreiras do Senhor, os servos e servas do Senhor, que estão trabalhando na obra, ó Pai, se dedicando continuamente, mesmo diante dessas dificuldades que nós estamos enfrentando. Dá-nos força, dá-nos graça,
Perdoa nossas falhas, nossos erros e nos ajude, Senhor, a continuarmos crescendo em Ti, Senhor, e a nos alegrando na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ter esse foco, essa visão, ajuda-nos a compreender as Tuas Escrituras, a Tua palavra, que é simples e ao mesmo tempo profunda, mas ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em João, Evangelho, capítulo 16. Nós vamos para a segunda parte deste capítulo. Estudamos a semana passada do verso 1 até o verso 15. E nós vimos que Jesus ele tem falado sobre a obra do Espírito Santo. Desde o capítulo 14, Jesus vem falando sobre a obra do Espírito Santo. No capítulo 16, ele fala mais uma vez da missão do Consolador, desse novo auxiliador, esse outro auxiliador que viria. E aí nós estudamos do verso 1 até o 15, e agora nós vamos do verso 16 até o 24, para depois dividirmos do 25 até o 33, encerrando assim o capítulo 16. Né? A última parte vai do verso 25 ao 33. Mas hoje vamos ler do verso 16 até o verso 24. Então vamos ler a palavra do Senhor. João, capítulo 16, verso 16. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto, que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Preste bem atenção nisso. Vou repetir o verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vula concederá em meu nome. Tá? Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vula concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Mais uma vez, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nós encerramos aqui, né, essa perícope, essa parte, né, esse pequeno parágrafo aqui do capítulo 16 de João, que vai do verso 16 até o verso 24. E hoje nós vamos tentar compreender o que Jesus está falando aqui com os seus discípulos, né? Como eu já falei, ele acabara de falar sobre a obra, né? Sobre a missão do Espírito Santo, do auxiliador que viria quando ele fosse. Ele enviaria da parte do Pai esse auxiliador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que guiaria a igreja na verdade, que faria os discípulos lembrarem de tudo que Jesus tinha ensinado a eles, que também, ao mesmo tempo, convenceria o mundo, através da igreja, através dos discípulos de Cristo, pela pregação do Evangelho, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não que todo mundo iria se converter, mas que muitas pessoas iriam ter a revelação do Evangelho através da igreja e o Espírito Santo iria, na verdade, tratar com o coração de alguns e levá-los, evidentemente, à salvação. E outros seriam convencidos apenas no sentido de saberem e de entenderem a mensagem do Evangelho, mas não serão, evidentemente, nascidos de novo, transformados por esse Espírito e, infelizmente, continuarão em seus pecados e vivencerão o juízo em suas vidas de modo terrível, né? Enquanto que aqueles que têm Cristo, o juízo sobre eles já caiu na pessoa de Jesus,
Então, naquele dia do juízo, eles serão julgados, mas serão declarados como perdoados pela obra de Cristo na cruz em favor de suas vidas. Então, meus irmãos, o nosso texto de hoje ele vai especificamente falar mais diretamente da pessoa de Jesus e daquilo que está para acontecer. Claro que vai falar também da obra do Espírito Santo, não só da ressurreição, mas daquilo que vem depois. E, ao mesmo tempo, ele vai enfatizar aqui, Jesus Cristo, a questão da tristeza dos discípulos se transformarem em alegria. Então, eu queria mais frisar de modo mais enfático essa parte em que Jesus fala que a alegria dos discípulos ela não pode ser tirada por ninguém e que se eles realmente orarem em nome dele e buscarem o Senhor em oração, então essa alegria ela vai ser completa em seus corações, na vida de seus discípulos. Então, o que é que acontece? O problema é que muitas vezes nós não conseguimos ter a alegria do Senhor em nossos corações, que é fruto do Espírito, e ele diz que todo ramo que estiver ligado na videira, de verdade, aquele ramo que está ligado a ele, não só aparentemente, esse ramo ele frutifica. O Pai poda esse ramo para que ele frutifique ainda mais, está no capítulo 15. Se esse ramo permanece nele e ele permanece nesse ramo, então, evidentemente, ele que é a fonte de vida, gera esses frutos em nós. E nós passamos a glorificar o Senhor através desses frutos que são fruto do Espírito Santo. E esses frutos, na verdade, eles trazem várias qualidades e virtudes que são de Jesus. E um deles é a alegria. E Jesus enfatiza muito a questão da alegria em nossos corações. Mesmo passando por tristeza, ou seja, seus discípulos iriam enfrentar uma situação terrível, mas mesmo passando por essa tristeza terrível, essa luta, a perseguição, o ódio do mundo, como ele já deixou claro aqui, né, que o mundo vos odiará assim como me odiou. Nós estudamos isso aqui desde do capítulo 15, né? Nós vimos aqui que Jesus diz no versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Então, o ódio do mundo, a tristeza por ver seu mestre sendo crucificado inocentemente, a sua morte, então todo o pesar que iria alcançar o coração dos discípulos, o fato de ficar sem o seu Senhor ali, durante aqueles dias, até a ressurreição, e depois o que se segue à ressurreição, especificamente a obra do Espírito Santo na descida do Pentecostes, a partir da descida do Pentecostes, é o que ele vai tratar aqui, de que essa tristeza deles vai se tornar em alegria, que ninguém poderá tirar, porque essa alegria ela não depende daquilo que você tem, ela não depende da sua posição, do seu status, ela não depende de nada deste mundo, mas da obra que Cristo faz em nossos corações e da convicção que ele nos dá acerca de sua verdade, de suas promessas. Então, aqueles que são discípulos de Cristo, eles conseguem, mesmo diante das dificuldades e das lutas e enfrentando tristeza, se alegrar, uma alegria que é incompreensível para o mundo, mas uma alegria que vem do próprio Deus, uma alegria que ninguém pode tirar e uma alegria que é completa em nossos corações, simplesmente pelo fato de nós confiarmos nas promessas e nos alimentarmos dessas promessas e da presença do Senhor em nosso coração. Então, meus irmãos, no versículo 16, vamos para o nosso texto, né? No verso 16, diz o nosso texto, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Observem que Jesus ele está trazendo muitas informações para os seus discípulos. Essas informações elas estão mais relacionadas ao seu sacrifício, à sua morte, que está já para acontecer daqui a algumas horas. Ele está na quinta-feira que antecede a sua crucificação. Então Jesus ele começa a falar mais claramente, como nós já temos estudado, sobre a sua morte na cruz, sobre o seu sacrifício, sobre a sua partida para o Pai, sobre a necessidade dele ir, dele ter que realizar esse sacrifício, sobre a vinda do outro auxiliador. Então, ele está preparando os seus discípulos. Ele diz que vai preparar lugar para eles, no capítulo 14, a partir do verso 1, mostrando que ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por meio dele. Então, tudo isso ele está revelando aos seus discípulos de uma maneira muito clara. Ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Quem quiser, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, depois do questionamento de Filipe, quando pede para ele mostrar o Pai, ele disse: quem me vê ao Pai, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai, né, somos um. No capítulo 14,
Versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Às vezes nós temos que parar e perguntar um pouco sobre, para nós mesmos, como está o nosso coração. E a minha pergunta para você nesta noite é: como está o teu coração, meu irmão? Como está o teu coração, minha irmã? Como está a tua alma? Você tem refletido sobre os teus sentimentos? Você tem refletido sobre sua vida? Você tem parado um pouco para pensar sobre você mesmo? Você tem parado para pensar sobre você mesma? Você tem dedicado um pouco de tempo para meditar em sua própria vida, em sua própria pessoa, sobre o que você tem pensado, sobre seus desejos, sobre suas motivações, sobre suas ações, sobre seus sentimentos? Você tem pensado nisso? Você tem pensado na tua história de vida? Você tem refletido sobre aquilo que você tem desejado para o amanhã? Se realmente é a vontade de Deus, se está de acordo com a vontade de Deus? Você tem pensado se você tem sido ou não fiel, né, ao Senhor, como discípulo, como discípula? Como é que está a sua vida? Será que você não tem pensado nisso na sua família, nos seus estudos, talvez no seu trabalho, no seu testemunho, né? Como está a sua vida? Você tem pensado, você tem feito mal a alguém? Você tem julgado as pessoas? Você tem sentido ódio no seu coração, mágoa de alguém? Falta alguém para você perdoar? De todo o coração, o que está acontecendo com você. Você para fazer essa reflexão, e essa reflexão, ela realmente é fiel àquilo que eu sei que o coração pode ser enganoso, mas pedindo a Deus e usando a sua palavra, meditando na sua palavra e olhando para o nosso coração, nós sabemos que o Senhor ele pode nos conduzir a enxergar nossos próprios pecados, nossas próprias falhas, nossos próprios erros. Outra pergunta: onde está a nossa alegria? Em quem nós temos depositado o nosso real prazer, a nossa real satisfação, o que tem realizado mais alegria em nosso coração? Onde está, né, verdadeiramente o nosso tesouro? Nós devemos também questionar isso, porque pode ser que nós estejamos nos enganando, né, em certo sentido, achando que estamos bem sem estar, como a igreja de Laodiceia, que pensava que era rica, né, que pensava que era realmente uma igreja que tinha todas as características de uma igreja viva, mas que, na verdade, nós sabemos que a visão que o Senhor tinha dela era totalmente o contrário, como a igreja de Sardes também, que tinha fama de estar viva, mas estava morta, né? Como a igreja de Éfeso precisava voltar ao primeiro amor. Então, eu não quero dizer que a nossa vida é uma constância na qual nós estamos sempre bem, isso é impossível, mas não é a questão de não estar bem, de estar passando por dificuldades ou não, sofrer ou não. A questão é de estarmos ou não satisfeitos na pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se realmente Ele tem sido a nossa satisfação, se Deus tem sido a nossa satisfação, se passar um tempo na Sua presença tem sido a nossa satisfação, se ler a Sua palavra tem sido a nossa satisfação, se obedecer a Sua palavra tem sido a nossa satisfação e a nossa alegria. Então, é sobre um pouco disso que eu queria trazer essa ênfase, né, em nosso texto. Embora o nosso texto ele aborda uma questão muito mais ampla, que é a obra do Senhor completa e depois sendo aplicada pelo Espírito Santo. Mas eu quero me deter apenas a essa questão aqui hoje. Tá? Então, no nosso texto, Jesus ele diz aqui no verso 16, ele diz: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Né? Jesus ele já tinha falado várias vezes antes que ele estaria com seus discípulos apenas por um pouco de tempo. Por quê? Porque no outro dia ele já iria ser crucificado e morreria, e aí depois ressuscitaria, passaria mais 40 dias, depois subiria aos céus. Com 10 dias depois da subida de Cristo aos céus, na festa do Pentecostes, a igreja receberia o Espírito Santo, e aí teria o Senhor novamente com eles para sempre. Mas em termos pessoais, em termos físicos, o Senhor Jesus ele iria deixar seus discípulos e voltaria outra vez para estar para sempre com eles na pessoa do Espírito. Então, nós só vamos estar com Cristo mais uma vez em termos físicos na sua segunda vinda.
Na sua segunda vinda, é claro, eu não estou aqui dizendo que se nós morrermos, nós vamos para onde? Nós vamos para a presença do Senhor, estaremos com Cristo, estaremos com Ele na glória. Mas somente essa glória será plena, seria melhor explicar assim, né? Essa salvação, ela se torna plena, essa glória para a vida dos filhos de Deus será plena depois da segunda vinda de Cristo, porque aí haverá a ressurreição, o juízo final e o novo céu e a nova terra. E aí, nessa nova vida, aí sim, nós estaremos plenamente com Cristo, né? No seu sentido mais absoluto dessa palavra, plenamente. Pois é, então Jesus, ele sabe o que estava se passando no coração de seus discípulos precisam ser consolados, eles estavam perturbados, eles estavam entristecidos, o texto é muito claro, se vocês observarem aqui, no verso 22, na parte A do verso 22, diz, assim também agora vós tendes tristeza. Então, um momento no coração dos discípulos ali era de um sentimento profundo de tristeza. Por quê? Porque Jesus acabara de falar que vai para o Pai e que não estaria mais com eles, que iria vir outro auxiliador. Isso na cabeça deles ainda era muito novo, eles não entendiam ainda as coisas claramente. E outra que Jesus está trazendo coisas novas de maneira mais coisas novas entre aspas, né? Porque ele já tinha falado sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, mas eles ainda não estavam prontos para entender, assim como ainda não estão totalmente prontos para entender tudo que Jesus está falando aqui. Deixe marcado aí, por favor, em João 16, capítulo 16, verso 16, e volte algumas páginas para Lucas 18. E em Lucas 18, versículo 31, você vai ver que Jesus, aqui já é outra vez, ele prediz a sua morte e ressurreição. Jesus, outra vez, prediz a sua morte e ressurreição. Lucas 18, 31. Então, ele já tinha falado sobre sua morte e sobre a sua ressurreição antes com os discípulos algumas outras vezes. Diz aqui no verso 31 de Lucas 18, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Agora veja o que diz o verso 34. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então, os discípulos antes, eles não conseguiam entender claramente a mensagem, as palavras de Jesus acerca da sua obra expiatória. Isso não estava claro para eles, na cabeça deles ainda existia toda a força de uma tradição acerca do Messias, de uma interpretação errada acerca da obra do Messias. Eles não conseguiam enxergar a obra substituta de Cristo na cruz, né, claramente, antes que essa obra acontecesse, que o próprio Espírito Santo descesse e realizasse, né, todo o ensino que é necessário, toda a iluminação que é necessária para que seus discípulos compreendam o porquê de Jesus Cristo, sendo santo, sendo filho de Deus, o próprio Deus encarnado, tivesse que morrer na cruz por pecadores como nós. Então, tudo isso vai ser aplicado ao coração dos discípulos pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo vai dizer, tenho muita coisa que vos dizer, mas vocês ainda não podem entender, suportar essas coisas. Então, volte aí para o capítulo 16. Capítulo 16 de João, verso 16. Então, quando Jesus diz aqui, olha, eu estarei com vocês por um pouco, né? Aí ele diz aqui, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, Jesus diz um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Aí eles ficam confusos, porque logo depois, no verso 17, explica a confusão dos discípulos. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Desde o capítulo 13, se você observar, versículo 1 de João, eles estão lá no cenáculo, vão participar da ceia, da Páscoa e da ceia, tem a celebração da ceia, tem todas as orientações que vêm sendo dadas pelo Senhor, desde o capítulo 13.
E Jesus, no capítulo 13, verso 1, ele já inicia a sua conversa com seus discípulos, dizendo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 3, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, aí começa a ver a prática do Senhor. Agora veja o verso 33. No verso 33, Jesus diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Então Jesus começa a deixar claro para eles que ele vai se afastar de seus discípulos, e para onde ele vai, eles não podem ir, pelo menos agora. No capítulo 14, a mesma coisa. No verso 19, Jesus vai dizer, no verso 19: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então Jesus diz que eles não podem ir. Pedro já tinha até dito ao Senhor que morreria por ele, que queria estar com ele para onde ele fosse. Você vê no capítulo 13, verso 36 de João. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Claro, a ida de seus discípulos para estar com o Senhor, a nossa ida para estar com ele. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, esses discípulos, eles ficaram confusos quando Jesus, aqui no verso 16, diz: olha, no verso 16 de João 16, Jesus diz: um pouco e não me vereis. Até aí tudo bem. Um pouco e não me vereis. Um pouco e não me vereis. Ele tinha dito que iria para um lugar que nós não podemos segui-lo. Até aí tudo bem. Mas depois Jesus diz: outra vez um pouco e ver-me-eis. Aí isso confunde eles, porque além de estarem perturbados por todas as coisas que eles têm aprendido e ouvido do Senhor nesse período, o que tem acontecido ali na ceia, tudo o que está acontecendo, as revelações, as exortações, as consolações, as predições que nós estamos tendo aqui nesse capítulo, como eu disse a vocês, no capítulo 13 nós temos exortação, no capítulo e temos orientação, no capítulo 14 nós temos consolação, no capítulo 15 nós temos exortações, no capítulo 16 nós temos, né, mais predições. Então, nessas predições, Jesus diz: olha, vocês não vão me ver, mas depois vão me ver. Vocês não vão me ver por um pouco de tempo, mas por um pouco de tempo vocês me verão novamente. Ele está se referindo ao quê? Alguns defendem exclusivamente a ressurreição. Jesus está falando da ressurreição dele. Então, os discípulos iriam perdê-lo na sexta-feira e iriam tê-lo logo depois no domingo, né, com a sua ressurreição gloriosa. Certo? Jesus está falando disso? Está, mas não somente disso. Jesus está falando da sua ressurreição, Jesus está falando da sua aparição aos discípulos pós-ressurreição, está falando das últimas orientações, está falando da sua subida aos céus, está falando também da descida e obra do Espírito Santo na igreja. Como assim, pastor? Claro, lembre-se, Jesus ele está falando da missão do Consolador e ele atrela a missão do Consolador à obra dele. É necessário que a obra dele aconteça para que o outro auxiliador, o Consolador, venha. Então, com a descida do Espírito Santo, Jesus estaria também com seus discípulos. Vocês lembram que ele disse que eu e o Pai, através do Espírito, faremos nele morada? Nele quem? Naquele que realmente der ouvidos às suas palavras e crê nele. Então, ele e o Pai virá e fará morada nessa pessoa. Como? Através do Espírito Santo. Então, ele voltaria para os discípulos e os discípulos o veriam, não com seus olhos físicos, mas saberiam que Jesus estaria para sempre com eles pela pessoa do Espírito Santo habitando em seus corações. Mas é claro que esse texto aponta primeiramente para a obra da ressurreição de Jesus. Então, eles, em pouco tempo, perderiam o Senhor, mas ganhariam o Senhor. É isso que Jesus está dizendo. E aí eles ficam confusos sem entender, porque como Jesus tinha dito que ia para o Pai e que iria enviar outro auxiliador, vocês estão lembrados aí, né, do capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17 do capítulo 14, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós
outros. Então, ele está falando da pessoa do Espírito, que ele voltará na pessoa do Espírito, também para estar com os discípulos. Mas aqui, exclusivamente, ele está falando, primeiramente, da ressurreição e depois dessa volta no Espírito. Então, é a obra completa. Não olhe só para uma parte. Só que os discípulos não entendem isso. Eles pensam que Jesus vai para o Pai, e como Jesus não está mais presente fisicamente, era como se ele não voltasse mais. Jesus diz que volta na ressurreição e volta na pessoa do Espírito. Mas eles não entendem isso. Isso não é fácil. Nem nós mesmos, às vezes, conseguimos compreender só depois de muita reflexão. Nós vamos entendendo o que o Senhor está falando, é claro, pela própria iluminação do Espírito Santo. Claro que depois eles vão entender. E aqui Jesus, no nosso texto, percebe que eles não estão entendendo, até porque eles não fazem nenhuma pergunta. O verso 17 do nosso texto, então, alguns de seus discípulos disseram uns aos outros. Então, eles não disseram a Jesus. Eles ficaram como que cochichando uns com os outros e se perguntando o que é que vem a ser isso? Né? Que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Então, eles não entendiam, irmãos, e tinham receio de perguntar ao Senhor. Por quê? Porque suas perguntas já tinham sido... eram perguntas que, às vezes, eram perguntas ignorantes, porque não conseguiam perceber todo o ensino espiritual que Jesus estava trazendo para eles. E outras vezes, eles eram carnais mesmo, e não conseguiam compreender o que Jesus estava ensinando. Então, também nos faz voltar um pouquinho e ver aqui que no capítulo 16, verso 12, Jesus tinha dito também, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso poderia estar na mente deles. E eles não quererem perguntar ao Senhor. Não estavam entendendo, estavam confusos e não perguntaram ao Senhor. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E o propósito dele nos falar a sua verdade, nos revelar aquilo que nós precisamos saber, é para nos edificar, é para alegrar a nossa vida, é para fortalecer a nossa fé. E é para nos consolar mediante as dificuldades que nós passamos. E como ele sabia que os discípulos estavam confusos e entristecidos, como nós já vimos aqui, ele vem trazer, irmãos, um esclarecimento sobre isso de maneira maravilhosa. E aí, a partir do verso 19 do nosso texto, você vai ver, percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, desejavam, mas não tinham interrogado. Talvez estivessem com receio, como eu já falei, porque Jesus tinha dito que muitas coisas ainda eles não podiam suportar, e talvez pelas perguntas anteriores que aconteceram, como, por exemplo, a de Filipe, que disse, mostra-nos o Pai, como, por exemplo, a de Tomé, não sabemos qual é o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida. Como a de Pedro, para onde vai, Senhor? Eu vou também contigo, nem se eu tiver que dar a minha vida. Jesus disse, tu darás a vida por mim? Antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Então, vejam que eles estavam com esse receio. E Jesus, conhecendo todas as coisas, ele é onisciente, nós podemos ver isso na própria revelação dos evangelhos, na pessoa de Jesus. Ele chega para os discípulos, percebendo Jesus, verso 19, que desejavam interrogá-lo, ele mesmo perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. Por quê, irmãos? Primeiro, Jesus afirma para eles que o que vai acontecer com ele vai trazer primeiro ou inicialmente uma alegria não neles, mas uma alegria no mundo. Nós temos duas afirmações do Senhor. Primeiro, o mundo se alegrará e vocês se entristecerão. Mas depois a tristeza de vocês se tornará em alegria. Ele está explicando o que ele acabara de dizer no verso 16, quando ele diz, um pouco e não mais me vereis. Isso causará o quê? Isso causará muita tristeza no coração dos discípulos. Muita tristeza. Quando ele diz, um pouco e não mais me vereis. Ele está falando da morte dele, irmãos. Ele está falando até mesmo da sua partida para o Pai. Pode ser que os discípulos, naqueles 10 dias, até a descida os discípulos, naqueles 10 dias que antecedem a descida do Espírito Santo,
eles tivessem ficado, nós não temos isso revelado na Escritura, mas eles tivessem ficado tristes também, não sabemos. Mas que eles se entristeceram, nós vamos ver isso com a crucificação. E após a crucificação, nós vamos ver as mulheres ali chorando, né, com a morte do Senhor, nós vamos ver os discípulos, né, a perturbação deles, a angústia no coração deles, eles tendo que abandonar o seu Senhor, fugindo. Então nós sabemos que isso aconteceu. Tremeram e choraram de tristeza, sofreram com a morte do Senhor. O Senhor já está deixando isso claro. Então, por um pouco, eles não iriam ver o Senhor e isso causaria tristeza. Isso aponta mais exclusivamente para esse período da crucificação até a ressurreição. Mais claramente para esse ponto. E agora Jesus diz, mas depois vocês vão me ver. E aí vai ter alegria, e essa alegria será maravilhosa. A tristeza de vocês vai ser convertida em alegria pela ressurreição, por Jesus se revelar a eles, pela subida de Jesus aos céus, pela descida do Espírito Santo, pela obra que o Espírito Santo vai realizar na vida deles, o testemunho deles, as coisas que vão acontecer, os milagres, né, a conversão das pessoas ao Evangelho. Então, tudo isso vai gerar alegria no coração de si, até mesmo as perseguições, até mesmo eles vão se alegrar por serem discípulos que sofrem pelo Senhor. Nós vamos ver isso no livro de Atos, capítulo 4, nós vamos ver isso claramente, os discípulos saindo dali da presença do Sinédrio alegres por sofrerem por causa do nome de Cristo, Pedro e João, no caso. Então, irmãos, é maravilhoso. Jesus, ele começa a explicar, o mundo vai se alegrar. Que mundo é esse? Não é um mundo de modo geral, mas é o mundo hostil a Cristo e à igreja. Especificamente aqui, esse mundo hostil seriam todos aqueles que eram contra o Senhor, que mataram o Senhor, como os líderes, aqueles líderes terríveis que o povo de Israel tinha naquele período, né? O sumo sacerdote, os sacerdotes, não todos eles, porque, como nós vimos aqui, nós temos Nicodemos, que era um sacerdote, ou talvez se não fosse um sacerdote, ele era ali ele era um mestre na lei, né? Não sabemos se ele era sacerdote, mas ele era um mestre na lei, ele era um homem, era um escriba, era um doutor da lei, e ele não está incluído aqui nesse mundo hostil. Esse mundo que se alegra com a partida de Cristo é justamente todos aqueles que estão envolvidos em querer matá-lo, em querer destruí-lo. E enquanto seus discípulos iriam se entristecer. Mas ele diz aqui no verso 20, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Então, essa é a primeira afirmação. Vocês vão chorar, vão sofrer, vão se entristecer com a minha ida. Por um pouco e não me vereis. Mas, o que significa outra vez um pouco e ver-me-eis? Aí sim, aí ele diz, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, o segundo é a explicação para a segunda parte da frase dele. Então, por um pouco não me ver-me-eis. Ou por um pouco não me vereis, perdão. Por um pouco não me vereis. Outra vez mais um pouco e ver-me-eis. Então, por um pouco e não me vereis, a morte dele, a crucificação. Os discípulos iriam chorar e lamentar. E a outra parte, quando diz outra vez um pouco e ver-me-eis, a ressurreição. E os discípulos iriam se alegrar. E essa alegria seria maravilhosa ao ponto de que ninguém tiraria essa alegria deles e que eles, mantendo uma vida de comunhão com o Senhor, essa alegria seria completa. Só que eu queria só citar aqui um texto sobre o chorar e lamentar, que Jesus fala aqui, em João 20, por exemplo, João capítulo 20, se você passar umas folhas aí adiante, João 20, verso 11, diz aqui, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Verso 15 do capítulo 20 de João. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Se você for para Lucas 24, verso 38, Lucas 24, verso 38, você também vai ter um relato Lucas 24, 38, dos discípulos, quando Jesus aparece para os discípulos, no 38, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração?
Então, citei um texto aqui com Maria, entristecida, chorando, e os discípulos perturbados, enquanto ainda não tinham a revelação do Senhor depois da sua ressurreição. Então, esses discípulos iriam se entristecer, iriam lamentar, iriam chorar, mas essa tristeza iria ser transformada em alegria, porque eles iriam ver novamente o seu Senhor. Iriam ver que o seu Senhor venceu a morte. Verdadeiramente, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. Então, quando chegamos aqui no nosso texto, no capítulo 16 de João, no versículo 21, Jesus vai usar uma metáfora para mostrar o que vai acontecer com os seus discípulos, com a sua morte e com a sua ressurreição, em relação à sua morte e à sua ressurreição. Então, no verso 21, ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua obra é chegada, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo o homem. O que é que significa isso aqui? Jesus Cristo está dizendo que a morte dele e o sofrimento dele, no início, causaria pranto aos discípulos, assim como uma mulher que está para dar à luz. Nós sabemos que aqueles momentos que antecedem o parto não são momentos de alegria, é momento de dor, de sofrimento. Mas Jesus, ele aponta para a ressurreição dele como um parto, né, de que os discípulos iriam sofrer com a sua morte, mas que na ressurreição gloriosa do Senhor, e à luz da interpretação que o Espírito Santo ia dar a tudo isso quando descesse, esses discípulos iriam se alegrar com a ressurreição, iriam se alegrar com tudo que viria depois pela obra do Espírito Santo em seus corações. E essa alegria, irmãos, ela faria com que eles esquecessem toda a tristeza que eles tinham passado ao ver o seu mestre sofrendo na cruz. Nós sabemos que o Senhor sofreu na cruz, mas nós não ficamos com essa parte em nosso coração, nos lamentando: meu Senhor, o Senhor sofreu de modo terrível. Sim, ele sofreu, nós somos conscientes disso. Ele sofreu a ira de Deus ali na cruz. Não só o sofrimento físico, muito mais o sofrimento que veio, o sofrimento na questão da morte eterna dele, na questão não no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo, né? A ira de Deus cair sobre ele pelos nossos pecados. Ele mesmo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22. Então, meus irmãos, Cristo, ele sofreu, sim, muito, e seu sofrimento é inigualável, mas nós vemos que houve uma vitória, e a vitória é a ressurreição. Deus aceita o seu sacrifício ao nosso favor, e quando nós enxergamos essa obra, não só do ponto de vista da cruz, mas do ponto de vista também da ressurreição, da ascensão, e daquilo que o Senhor ainda vai fazer em prol da sua igreja, então o nosso coração só pode se encher de alegria. Por isso, meus irmãos, nós não podemos focar nas coisas desta vida. Se entristecer, é normal se entristecer, a tristeza faz parte da nossa própria natureza humana, mas não podemos ficar entristecidos, não que seja pecado você ter momentos de tristeza, tempo de tristeza, não é isso, há tempo para tudo, mas olhemos para o que o Senhor fez por nós. Olhemos para o que Cristo fez por nós, para que possamos ter essa alegria que os discípulos também tiveram, e para que ninguém tire essa alegria do nosso coração. Podem tirar tudo, podem tirar nossos bens, podem tirar sua casa, a minha casa, podem tirar nossas vidas, mas não podem nos tirar de Cristo, nem Cristo de nós. Não podem arrancar isso de nossas vidas, não podem retirar a nossa salvação na pessoa de Jesus, a nossa fé na pessoa de Jesus. O diabo tem lutado para nos destruir, o mundo nos odeia. Nós temos uma natureza pecaminosa que é inclinada para o pecado, para o mal. Mas a pessoa do Espírito Santo que habita verdadeiramente nos filhos de Deus, ele nos conduz à verdade, nos conduz à vida, nos conduz à glória. Pela obra de Cristo, os méritos são de Cristo, os méritos são do nosso Salvador. E aí ele vem com essa metáfora para explicar isso. E aí no verso 22 até o 24, ele vai encerrar, dando ênfase a essa alegria e também ao fato dos discípulos buscarem a Deus em oração, levando em consideração a obra que o Senhor estaria para fazer. Então, veja, no versículo 22 diz: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, Jesus sabe que com a ressurreição, quando os discípulos vissem ele
Então, tudo aquilo, o próprio texto de Lucas, no capítulo 24, vai mostrar que ele abre o entendimento deles para que eles enxerguem a Escritura. Assim como ele faz com os discípulos de Emaús, ele faz também com os seus discípulos. Ele abre o entendimento para eles compreenderem as Escrituras, que era importante, que ele é o servo sofredor de Isaías 52, 53. Ele iria sofrer como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eles iriam entender essas verdades acerca da pessoa de Jesus no Antigo Testamento, iriam compreender claramente essas coisas e o coração deles se encheria de alegria, né, pelo fato de estarem vendo o Senhor Jesus Cristo ali vitorioso na cruz, né, como ele havia prometido que iria morrer e iria ressuscitar ao terceiro dia. Que maravilha, irmãos! Além da vinda do Espírito Santo que viria para fortalecer esses discípulos na comunhão com o Senhor. Então, ele diz aqui no verso 22, assim também agora vós tendes tristeza. Agora, desde já, eles já estavam tristes. Eles já estavam com o coração cheio de tristeza. E essa tristeza ainda ia aumentar. Mas o que acontece? Quando eles vissem o Senhor pós-ressurreição, irmãos, que alegria poderosa eles iriam sentir no coração. E ele diz, essa alegria ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar essa alegria. O coronavírus tira a nossa saúde, mas a nossa alegria em Cristo não. Nós sabemos que a quarentena tira, muitas vezes, a nossa paciência, tira a nossa liberdade em muitos sentidos, em muitos aspectos. Tira uma série de coisas, tira até a sua condição econômica, que poderia estar até um pouco equilibrada, mas agora com isso ficou terrível. Mas não esqueça que nada pode tirar a nossa alegria se a nossa alegria realmente for no Senhor. Por isso que no início eu disse, nós temos que refletir sobre nossas vidas, olhar para o nosso próprio coração, embora ele seja enganoso, mas dizer como o salmista, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, que nós possamos olhar para o nosso coração e perceber, pedir graça de Deus, examinando nossa vida com o que o Senhor nos fala nas Escrituras, comparando, fazendo comparações e vendo o que precisa realmente ser mudado. E clamar ao Senhor a sua graça para que isso seja mudado. Então, é necessário isso, é importante isso, porque às vezes a nossa alegria está em muitas outras coisas e não no Senhor. Aí é fácil essa alegria ser retirada de nós. Mas se estiver realmente nas promessas e na obra de Jesus Cristo por nós, aí ninguém poderá tirar a sua alegria. Ninguém poderá tirar. Verso 23, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Jesus já tinha falado sobre a oração. Em vários outros, né, versos, Jesus ele já tinha falado sobre a questão da oração. Nós temos alguns textos aqui que nós poderíamos ler, mas não é necessário para não ficar muito longo o nosso vídeo. Mas lembrem que Jesus ele já tinha falado sobre a oração no versículo 14. Se você observar, no verso 13, no capítulo 14 de João, verso 13, eu quero ler só esse texto, ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, ele começa a ensinar aos discípulos agora a orar em nome dele. Porque até então os discípulos oravam somente ao Pai. Assim como Jesus orava ao Pai. Mas aí você diz, por que eles oravam ao Pai? Porque eles não oravam nesse período como nós, que devemos orar em nome de Jesus. Não como algo mágico, não tem nada mágico aqui. Se eu não usar o nome de Jesus, então Deus não ouviu minha oração. Não é isso. Quando nós oramos em nome de Jesus, ou seja, por causa do que ele fez por nós. A nossa oração, ela só é aceita diante de Deus se essa oração ela for consciente da obra que Cristo realizou na cruz por nós. É quando você ora a Deus pedindo alguma coisa, não baseando-se nos seus próprios méritos. Eu estou te pedindo isso, Senhor, porque eu jejuei. Eu estou te pedindo isso porque eu estou orando tanto tempo por dia, tantas horas por dia. Eu estou te pedindo isso, Senhor, porque eu te prometi te dar uma oferta para a igreja. Irmãos, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não é o que o Senhor nos ensina. Como em algumas falsas igrejas nós sabemos que ensinam essas coisas. Não, orar em nome dele é porque nós só podemos receber alguma coisa de Deus por causa da obra dele, de Cristo.
Então, eles estavam entendendo ou começando a compreender isso, e isso seria mais claro depois da morte e ressurreição do Senhor, e ainda mais claro com a descida do Espírito Santo. Aí sim, vocês vão ver que depois tudo é em nome de Cristo, tudo é por meio de Cristo, tudo é por causa dele. Em Atos, com Paulo, nas epístolas, você vai ver de Paulo, de Pedro, tudo é por causa dele, por meio dele, é para ele. Então, isso é o que Jesus está querendo dizer, essa é a verdade que ele está querendo afirmar aqui, e que está afirmando aqui. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Agora veja o verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Está claro. Por quê? Porque eles oravam somente ao Pai. Eles ainda não compreendiam claramente a obra completa da salvação pelos méritos do Filho de Jesus. Eles, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi. Então comecem a pedir e recebereis. Para quê? Para o quê? Lá no capítulo 14 ele diz para que o Pai seja glorificado. Nós sabemos que o final de tudo é a glória de Deus. Mas a própria alegria que é gerada em nosso coração vai servir para a glória de Deus, vai glorificar o Senhor. Porque no final de tudo, tudo é a glória dele. Não há como haver glória a outro, porque aí seria idolatria. E o próprio Deus não pode fazer nada que não seja para a glória dele, porque o próprio Deus cairia no pecado de idolatria, porque não há outro acima dele. Então toda a glória só pode ser dada a ele, e ele mesmo, quando evoca toda a glória e faz tudo para a glória dele, é porque não existe outro acima dele. Então, se ele fizesse alguma coisa que viesse glorificar outro ser que não fosse ele mesmo, ele cairia no pecado de idolatria. E o próprio Deus não faz isso, ele mesmo diz: a minha glória a outro não darei. Por quê? Porque é impossível. Não existe outro ser mais glorioso do que ele é o Deus, Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Então aqui ele diz, olha, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Mas parece que essa alegria só é completa quando Deus é glorificado, quando nossa satisfação está nele, porque ela é resultado de oração, de vida de oração, de comunhão com Deus. Eu encerro essa palavra com esse versículo, mas eu quero ler aqui para vocês um pedacinho do comentário de John Piper, do livro dele, Em Busca de Deus. Eu queria ler para vocês, é rápido, tá? Para nós encerrarmos. John Piper ele diz aqui: o despertar de uma sede irresistível por Cristo é a criação de um cristão que busca o prazer. A busca da alegria em Deus não é apenas inocente, ela é essencial. O nascimento dessa busca é o nascimento da vida cristã. Então ele relaciona que o nascimento da busca da alegria é relacionado ao novo nascimento do crente. Quando ele nasce de novo, então, o prazer dele agora, a busca dele vai ser por essa alegria em Deus. Aí ele continua: a busca da alegria em Deus não é opcional, não é algo mais em que a pessoa pode crescer depois de chegar à fé. Enquanto seu coração não tiver atingido essa busca, sua fé não pode agradar a Deus. Não é a fé que salva. Fé salvadora é a confiança de que, se você vender tudo que tem e esquecer todos os prazeres pecaminosos, o tesouro oculto da alegria santa satisfará seus desejos mais profundos. A fé salvadora é a convicção sentida pelo coração de que Cristo não é somente confiável, mas também desejável. É a confiança de que ele cumprirá suas promessas e de que aquilo que ele promete vale mais a pena ser desejado do que todo mundo. Podemos falar da alegria da fé em 3 níveis. Primeiro, há o novo gosto espiritual criado pelo Espírito de Deus para a glória de Deus. Esse novo gosto é a semente e raiz da alegria. Assim, ele é, digamos, a alegria da fé em forma embrionária. Segundo, há o broto, o caule da própria fé e indo em direção de tudo que Deus é para nós em Cristo. O cerne desse caule é a alegria em Deus. Não é possível que a fé vital, genuína, na fonte da alegria, não participe dessa alegria. Seguir sem alegria o Deus da esperança, pelo que ele realmente é, revela-se impossível. Terceiro, há o fruto da felicidade diária, de que Paulo fala em Romanos 15:13, quando ele diz: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Aqui a alegria e paz fluem da fé para toda a vida. Na conversão, encontramos o tesouro oculto do reino de Deus. Arriscamos tudo nele.
E ano após ano, nas lutas da vida, comprovamos repetidamente o valor do tesouro e descobrimos novas profundidades de riquezas que não conhecíamos. Assim, a alegria da fé cresce. Quando Cristo nos chama para um novo ato de obediência, que nos custe algum prazer temporal, lembramos-nos do valor insuperável que é segui-lo, e pela fé no seu valor provado, esquecemos o prazer mundano. Qual é o resultado? Mais alegria, mais fé, mais profunda que antes. E assim avançamos de alegria em alegria, de fé em fé. Por trás do arrependimento que dá as costas ao pecado e por trás da fé que se entrega a Cristo, está o nascimento de um novo gosto, de um novo anseio, de uma nova paixão pelo prazer da presença de Deus. Essa é a raiz da conversão. Essa é a criação de um cristão que busca o prazer. John Piper. Deus abençoe a sua vida. Essa leitura eu fiz na página 56 e 57 do livro Em Busca de Deus, A Plenitude da Alegria Cristã, de John Piper. Então, veja se você lê novamente essa parte, o verso 16, do capítulo 16 de João até o verso 24. E não esqueça de prestar atenção de que Jesus já tinha falado sobre alegria aos seus discípulos. No capítulo 15, versículo 11, ele já tinha dito, né? No capítulo 15, verso 11, ele já tinha dito ali: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, a vossa alegria seja completa. E aqui, mais uma vez, ele fala desse assunto, mas atrelando agora essa alegria à comunhão com ele, à comunhão com o Pai, à comunhão com o Filho, através da oração. Orem, peçam em meu nome, para que a alegria seja completa, a alegria de vocês, que ninguém pode tirar. Nós precisamos nos satisfazer no Deus que nós temos, no Deus que nós servimos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que você possa continuar firme no Senhor. Tá? Domingo nós vamos fazer a nossa live já, em nome de Jesus. Né? Já estão todos curados e voltaremos domingo para fazer nossa live da Escola Dominical. Vamos estudar a palavra do Senhor, sem revista, vamos estudar um texto bíblico. E eu estou decidindo ainda que livro trabalhar. Eu já comecei Josué na terça-feira. Talvez eu continue com Josué na terça e trabalhe outro livro no domingo, ou continue com Josué. Veremos isso aí, tá? Orem para que o Senhor nos dirija aquele livro, aquele texto que Ele quer que nós realmente venhamos abordar. Sabemos que toda palavra é palavra de Deus, e aquilo que vier será riquíssimo para as nossas vidas. Porém, o Senhor, Ele tem uma palavra certa para o tempo certo, e nós deixamos, né, que a sua direção venha realmente nos guiar. Então, domingo de manhã, 9 da manhã, é live, tá? Não é gravado, é live. Hoje é gravação, mas eu gravei agora, né? Há poucos minutos do que vocês estão vendo agora. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que a nossa alegria, a nossa satisfação seja realmente o Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas. Até porque buscamos alegria em tantas outras coisas. Por isso que é tão fácil de se entristecer, de ficar cabisbaixo quando acontece alguma coisa que retira aquelas coisas das quais nós confiávamos a nossa alegria a elas. Mas se a nossa satisfação for o Senhor, tuas promessas, o que o Senhor realizou por nós, ó Senhor, nada poderá tirar, ninguém poderá tirar essa alegria de nós. E essa alegria, ela continua crescente em cada coração, até nós partirmos para o Senhor, ou o Senhor voltar. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Eu não falei, mas domingo à noite, às 18 horas também, nós teremos a nossa live, tá bom? Lá na nossa igreja. Deus abençoe você e até domingo, se Deus quiser.